nessa vida terrena. Que nessa tarde, onde possamos abrir a nossa mente para os conhecimentos de hoje, e que possamos ficar também sempre atentos às nossas intuições, os nossos pensamentos, que possamos livrarmos do orgulho, da inveja e de tantos outros males que se encontram nessa terra. Abençoe ao Roberto nessa tarde, ele intuindo, e a Jaqueline para uma boa leitura, e que possamos sair daqui com mais conhecimento e levando energias boas para os nossos lares, nossos trabalhos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de todos os espíritos amigos aqui presentes, vamos dar início à primeira parte dos trabalhos de hoje. Que assim seja. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal, que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a CEIU, Recanto do Saber. Bom, o tema hoje, superando as obsessões. Esse é um tema para seminário, é um assunto vasto aí, né? Que a gente tem para falar na própria literatura espírita, seja na codificação, seja na revista espírita, seja nas obras de André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, enfim, outras tantas. Há sempre menções, né, sobre a questão de relação obsediado-obsessor. Né? Hoje aqui, nessa palestra, eu gostaria de me ater às obsessões, principalmente as que a gente não percebe. Porque são essas que afetam muito a nossa vida e no nosso cotidiano. Tá? No livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, tem uma passagem para vocês entenderem, e isso deve acontecer muito na nossa vida, só que a gente não percebe, por isso que são obsessões imperceptíveis. A gente, abrindo um parênteses, a gente sempre pensa em obsessão, acha que é uma coisa assim, simplesmente só de subjugação, só de jogar a gente no chão, só de fazer a gente passar vergonha, sei lá, fazendo coisas que a gente não queria fazer. Não. A maioria das obsessões são imperceptíveis, como essa do livro Sexo e Destino, onde o personagem do livro Cláudio, ele está sentado lendo um jornal, estava atento à leitura de um artigo político e em determinado momento, né, o instrutor e o André Luiz, observando ele na sua leitura atenta, vem chegando dois espíritos equivocados e com vontade de beber. E eles chegam sobre o Cláudio sentado, batem no ombro dele, e aí, vamos beber, está na hora da gente beber. E nesse momento, nem o próprio Cláudio consegue explicar aquele súbito, né, aquele instantâneo desinteresse do que lhe prendia a atenção.
Então imagine só, você está lendo uma coisa que está gostando, nossa, que interessante isso aqui. Aí chega um espírito, Cláudio, hora de beber. Ah, vou tomar um uísque. Ué, por que eu vou tomar um uísque, né? Da onde veio isso? Nem ele conseguiu explicar. E vendo que ele não tomou a ação, os espíritos começam a estimular ele mais com essas mentalizações, essas sugestões, fazem até coçar a garganta dele para pedir aquela bebida, e ele acaba levantando, vai lá e toma o uísque. E nesse momento que ele está tomando, o espírito acaba até se conectando, como se fosse um pé num sapato. Abraça ele e parece que eles dois ficam um só. Na hora que ele está bebendo, ingerindo a bebida, ele toma o copo de uísque e volta a sentar. E nessa hora o segundo obsessor fala, eu também quero. E acontece a mesma situação, né, com o Cláudio. E ele nem se percebeu disso. Então, muitas vezes, nós mesmos também, acontece isso com a gente. A gente está lá, às vezes, fazendo uma leitura edificante, né? Pega uma obra ali, lendo Evangelho, uma obra de André Luiz, enfim, ou uma outra literatura que seja de autoajuda, ou que venha nos dar uma instrução profissional. A gente está lá lendo, não, preciso estudar inglês. E aí vem aquela... Você não vai olhar o Facebook? Deve estar cheio de novidade lá. Será o que a Luciana fez hoje? O que será que ela comeu? Vai lá ver, vai lá ver. Não quero generalizar, né, pessoal? Quando vocês passarem por isso, não vão pensar, deve ser um obsessor que está comigo. Mas pode ser. As pessoas desencarnam. Quem gosta de assistir, observar a vida alheia, vai induzir muitos de nós a ficar buscando em sites de fofoca, na própria rede social, o interesse sobre a vida alheia. Eu quero saber o que essa pessoa está fazendo, onde é que ela está. Vou seguir ela no Facebook, né? Então, e a gente nem se percebe, acha que aquilo é natural. Acho que aquilo faz parte, perdão, não é que é natural, mas que é um desejo nosso. E na verdade a gente está sendo suscetível. Mas, no entanto, é aquela história. As obsessões só vão iniciar e se dar de fato quando a gente assim permitir isso. Eu só vou me abalar da minha leitura, do que eu estou fazendo de forma séria, aplicada, atenta, para fazer uma coisa que nem estava na minha mente, se eu assim o quiser. Então, se eu estou lendo um livro e me dá uma vontade, agora eu quero deitar e ver um pouco de TV, que eu acho que eu mereço. Muitas vezes, eu vou poder falar, não, eu vou persistir aqui e vou continuar fazendo isso. Vai depender da nossa força de vontade em resistir sobre essa conexão. Porque se a gente observar na natureza, a vida é assim. Né? As flores produzem o néctar e atraem as abelhas. Né? Os rios promovem o seu crescimento, as suas margens, né? De uma infinidade de seres, de plantas. Os animais mortos vão atrair os comedores de carniça, né? As hienas, os urubus, a sujeira, os restos de comida que a gente deixa lá na cozinha vai atrair barata, vai atrair mosca, formiga. A nossa psicosfera, né? As vibrações que a gente gera com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes, vão atrair espíritos e energias e formas, pensamentos afins, né? Que vão ter afinidade com aquilo que eu estou pensando. Lógico, muitas vezes poderemos ser sugeridos, ser sugestionados a tomar uma atitude, mas se a gente estiver atento, nos percebendo, a gente vai começar a enxergar que aquilo lá não está muito combinando com o que eu quero.
Só que na maior parte das vezes a gente também quer aquilo. Eu também quero me abalar, deixar de fazer algo sério, algo que envolva a minha instrução, algo que vai se tornar útil à minha vida, para deixar de fazer aquilo para fazer algo menos útil, ou até inútil, ou até fútil, né? Então, muitas vezes a gente se deixa levar, primeiramente, pelos nossos pensamentos, e depois, em segundo, por influenciações. Porque se a gente parar para pensar, a maior brecha espiritual que a gente dá para a obsessão são as nossas próprias más tendências. É isso que os espíritos equivocados ou maus ficam na espreita esperando. São os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Muitas vezes há espíritos que nós somos devedores, fizemos mal a eles em outras vidas, e que hoje eles querem às vezes se vingar, querem ver a nossa infelicidade, por mais que a gente desconheça isso, mas é a vontade deles, e a gente às vezes nem sente essas aproximações. E dependendo do nosso estado emocional, espiritual, os nossos pensamentos, quanto mais negativos eles forem, quanto mais menos edificantes eles forem, mais vai nos prejudicar. Já prejudica a nós mesmos. Se a gente tiver esses pensamentos, a aproximação, a afinidade pode se dar, e às vezes isso aí pode iniciar um dia, 2, uma semana, um mês, e ainda pode levar anos e até vidas. Mas depende de nós. A gente tem o controle sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, sobre o que a gente age. Para alguns de nós pode parecer difícil. Ah, mas se alguém me decepciona, eu vou ficar triste. A gente fica triste porque a gente quer. Se a gente não quiser, a gente não fica. Eu não estou falando para a gente ficar louco, né? Alguém nos faz mal, a gente vai falar, eba, fizeram mal para mim, eu não estou nem aí, beleza. Não, não é isso. Mas também a gente não precisa se entregar àquele sentimento, àquele desespero, e transformar aquilo numa fonte geradora de infelicidade para a gente. Então, as nossas más tendências, os pensamentos negativos, os nossos vícios, os nossos apegos, as nossas aversões, tudo isso prejudica muito a nós mesmos e às vezes atrai espíritos que nos querem mal ou sentem simplesmente prazer em ver a nossa dificuldade em lidar com problemas, com pessoas ou com situações difíceis. Muitas vezes, esses pensamentos que a gente gera, a gente poderia controlar. Mas devido ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, a gente permite que aquilo se estenda. É por isso que às vezes a gente vê assim, principalmente dentro do âmbito familiar, né? A gente está lá triste, aborrecido com alguma coisa, infeliz com alguma coisa, chega o pai, a mãe, o irmão, a mulher, o esposo, chega feliz, ai, aconteceu isso comigo. Por a gente estar infeliz e vendo a felicidade, às vezes até de quem a gente gosta, a gente faz questão de disseminar aquilo, aquele azedume nosso. Então aí a pessoa chega feliz em casa, às vezes as nossas ações a gente faz aquela felicidade se nivelar por baixo. Porque eu não estou bem, então ninguém tem que estar bem. Essa é a maior prova do egoísmo nosso no nosso dia a dia. Parece que a gente tem até inveja da felicidade alheia de pessoas queridas, de pessoas da nossa família, de irmão, de irmã, de cunhado, cunhada, sogro, sogra, pai, mãe, marido, esposa.
Se a gente parar para pensar, isso é um absurdo. Mas hoje em dia, a questão da inveja, ela permeia toda a nossa sociedade, de certa forma. Eu vejo como uma das más tendências mais assim, que está disseminada entre nós. E há tempos vem acontecendo isso. A maior prova disso é assim, aparece um cara bonito na televisão, não precisa nem ser na televisão, na escola, no trabalho. Aí a mulherada fala, nossa, aquele cara é um deus grego, é maravilhoso. Aí os homens que vêm aqui, não, o cara é gay. O cara é gay. O inverso também acontece, entra aquela mulher, nossa, ela é top moda, a mulher é linda. Não, mas ela é galinha, ela é fútil. Não, mas ela tem 6 dedos no pé. Ela tem polidactilia. Não. O aluno tira boas notas na prova. Ah, ele colou. Ah, ele é o queridinho da professora. Ah, ele é um CDF. Aí faz bullying com o garoto, porque vai bem na escola. Porque tirou 10. Essas são pequenas provas de que a inveja permeia as nossas vidas de uma forma que a gente nem percebe. A gente vive invejando os outros. Ah, o cara ficou rico, trocou casa, deve ter roubado, deve ter desviado dinheiro da empresa. É a primeira coisa, porque a gente se compara e não admite. A maior parte de nós prefere, é mais fácil ajudar quem está caindo, quem está endividado, quem está lá, vou dar uma força para essa pessoa aqui, do que falar, olha, parabéns, meu, o cara cresceu, conseguiu, ficar feliz pelo que o outro está vencendo. A maior parte de nós, infelizmente. E isso ajuda muito a gente se obsediar, principalmente se auto-obsediar. Porque por trás da inveja tem a baixa autoestima. A gente não está feliz com a nossa vida, então a gente fica se comparando, olhando a vida do outro. Ah, ele está crescendo. Ah, ela está ficando bonita. A mulher vai lá, faz lipo, põe silicone, e as outras pegam e falam assim, mas ela também fez isso. Mas ninguém fala, mas ficou bonita. Ah, mas ela fez. Ela está magra. Ah, mas ela encolheu o estômago. Tá, mas está bonita. Não, a gente sempre faz questão de, mas ela está bem. A gente tem dificuldade de reconhecer a vitória, o sucesso alheio. Enquanto a gente não tiver reduzido ou eliminado esse tipo de sentimento em nós, muitas virtudes nossas não vão acontecer e não vão ser construídas em nossas vidas. Então, antes da gente invejar os outros, de ficar emanando comparações ou desdéns ou indiferenças ou avaliações toscas que a gente faz sobre a vida alheia, a gente pense muito bem em relação a isso. Porque é isso que os espíritos equivocados também gostam. Falar, fomentar, ó lá, viu? Ela conseguiu, você não. Porque se aproveita da nossa baixa autoestima. Enquanto a gente não conseguir se amar, ter segurança nas nossas decisões, não foi à toa que Jesus nos legou amar ao próximo como a nós mesmos. E se a gente prestar bem atenção nessa frase, para eu amar o outro como a mim mesmo, primeiramente, o primeiro passo da construção de amor na nossa vida é com a gente mesmo. É eu ficar satisfeito com quem eu sou, sabedor das minhas dificuldades, das minhas imperfeições, mas eu me conheço. Eu sei quem eu sou, sei o que eu quero, sei o que eu tenho que fazer, sei das minhas dificuldades, e é isso que me importa.
Porque na vida as pessoas, as coisas vão ir, vão passar, mas uma coisa que vai ser e pode ser constante na nossa vida é o amor próprio. Isso ninguém vai tirar da gente. O nosso pai, a nossa mãe pode morrer, o marido pode morrer, a mulher pode morrer, o emprego pode perder, a casa pode perder, a empresa pode falir, pode fazer tudo. Tudo vai ir, vai voltar. Uma vida eu posso ser rico, outra eu posso ser muito pobre, miserável. Mas se eu tiver esse amor próprio, eu vou levar sempre comigo. E quando a gente se ama, a gente não vai se permitir se deixar levar pelas influências externas. A gente não vai se permitir levar pelo azedume dos outros, pelo que os outros estão pensando ou deixando de pensar da gente. A gente não vai ser suscetível, né, às convenções sociais. Ah, você tem que ter isso, você tem que ser aquilo, você tem que conquistar isso. A partir do momento que eu começo a ter autoestima, a valorizar a mim mesmo, essas coisas vão ficando mais tranquilas para a gente. E aí eu começo a ter uma relação com os problemas também diferente. Eu vou olhando eles de outra forma. Porque normalmente quem inveja é muito egocêntrico. Eu estou olhando sempre para o que... para o meu ser. Tudo relacionado a mim. Então a pessoa compra um carro, aquilo me deixa infeliz porque o meu carro é velho. A pessoa vai viajar nas férias para um lugar bacana, eu não tenho, então eu me sinto mal. A pessoa tem um casamento, uma família feliz, mas eu não tenho. Quando a gente começa a se amar, a gente começa a se deixar de se perturbar pelo que acontece externamente. Isso não acontece de uma hora para outra. Exige um esforço nosso. Porque quem tem baixa autoestima, quem tem complexo de inferioridade, é muito suscetível aos seus próprios pensamentos, né? E principalmente às coisas externas. Então, se eu me sinto uma pessoa burra ou feia, se eu vejo alguém inteligente ou bonito, aquilo me agride. Eu me sinto mal. Então são construções que a gente tem que começar a fazer nas nossas vidas. Porque senão a gente não se prepara para futuros passos, para novos progressos, para criar novos hábitos. A gente vai ficar naquela mesmice. E muitos de nós acabam culpando a família, a vida, pelos nossos problemas que a gente tem. Alguns chegam até ao absurdo de falar, eu sou traumatizado por causa da família que eu tenho. Ninguém é traumatizado pela família que tem. Se existe um trauma na sua vida, ou melhor falando, na nossa vida, é porque a gente está numa mesmice. A gente precisa ter um outro direcionamento. E não é botando a culpa nos pais, nos irmãos, no marido, na esposa ou nos filhos que vai fazer com que a nossa vida melhore. O que vai fazer com que a nossa vida melhore é esse esforço em se amar, em querer se entender, é o autoconhecimento. Enquanto a gente não tiver esse domínio, a nossa caminhada sempre vai ser difícil. Sempre. Muitos de nós vêm fazer conversa fraterna, vêm fazer cursos, achando que vai vir uma resposta miraculosa para a gente, e não é assim.
Não é assim que funciona a coisa. O próprio Chico Xavier, falando para o Dr. Elias Barbosa, que era um médico psiquiatra e autor espírita também, recomendou a ele a oração. A prece, mas não uma vez por semana um evangelho no lar, mas recomendou para ele a semana inteira. Faça 6 dias de evangelho, mais ou menos 10 minutos, e um semanal de meia hora na sua casa. Por quê? Porque o Elias Barbosa, como psiquiatra, vinha tendo muito sucesso nos tratamentos. E aonde ele diagnosticava obsessões espirituais, nessas então ele estava tendo mais sucesso ainda. E lógico, os espíritos que estão nos obsediando, eles acabam se afinizando com a gente. E quando vê que a gente já não dá mais bola para o que eles estão sugerindo, ou nos solicitando, ou nos convocando a fazer, aquilo perde a graça. E aí, o que começou a acontecer com Elias Barbosa é que ele começou a adquirir novos rivais. Os obsessores que obsediavam, não conseguiam mais obsediar os pacientes dele, queriam ir para a casa dele, obsediar ele e a família dele. E o Chico Xavier recomendou essa barreira fluídica que é a oração. Mas se a gente for ver na questão 479 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se a prece ajuda a curar a obsessão, a espiritualidade responde que é um poderoso auxílio, mas não vai ser ela que vai curar a obsessão. O que cura, né? Ali também fala que Deus ajuda aqueles que agem, e não simplesmente aqueles que pedem. Então, para quem sofre uma obsessão, seja ela em que nível for, tá? Porque de certa forma, todos nós aqui, eu, vocês sentado aqui, somos obsediados, seja diariamente, seja a todo instante, dia sim, dia não, sempre vai haver alguém, um espírito desencarnado, querendo nos influenciar de alguma forma. Às vezes até parentes. Então, só a oração não basta. A espiritualidade nos convoca a criar forças, fortalezas dentro de nós, para a gente começar a reduzir ou eliminar aqueles vícios, aquelas imperfeições que tem em nós, para não gerar subsídio, né? Não propiciar a obsessão. Porque muitos de nós aqui podem estar pensando, mas eu não sou obsediado. Não se engane, isso é orgulho. Se o próprio Chico Xavier, que era um espírito elevado, encarnado, vivia constantemente sendo assediado por espíritos, querendo fazê-lo desistir, querendo desviar ele do caminho, se próprio Jesus era assediado por legiões aí, por grupos de espíritos para fazê-lo sair do seu caminho, quem dirá nós aqui? Opa, é o obsessor do som aqui. Ele existe. É que tá velho esse microfone aqui, tá na hora de a gente trocar. Eu vou ficar bem paradinho aqui agora. Então, se Jesus, se Chico passaram por isso, nós aqui, não tem porquê a gente, é mais fácil até. Nós somos um prato cheio para espíritos levianos aí, que só quer ver, às vezes não é nem vingança de outras vidas. Às vezes é só de ver o nosso desespero, a nossa aflição. Olha lá o Roberto. Tá ficando nervoso. Ó. Quer ver? Eu vou sugerir para a esposa dele falar isso para ele. Fala isso para ele. Aí ela fala, olha lá, viu? Ele ficou nervoso. Olha como dá certo. Às vezes são coisas assim, banais, mas que transtornam muito a nossa vida. Agora, se a gente tem um orgulho e acha que não, isso comigo não acontece, a própria experiência
vai nos mostrar que isso pode acontecer. Então, para a gente se prevenir em relação a isso, a oração, o evangelho no lar é uma proteção para a nossa casa. Com certeza. Vai impedir, muitas vezes, que obsessores que nos obsediam fora da nossa casa, em outros lugares, não vão entrar. Mas basta uma brecha, basta um pensamento, basta uma discussão dentro de casa, basta um vício sendo atendido dentro de casa, que a gente pode fazer com que essa barreira se desfaça. E aí a gente vai vir num centro espírita, vai vir, né, reclamar da nossa vida, e muitas vezes a gente não está fazendo por nós mesmos. Ali em Obras Póstumas, uma das obras ali que foi editada após a morte de Allan Kardec, ele nos diz que muitas das vezes o maior obsessor de nós somos nós mesmos. Porque nenhum obsessor vai entrar na nossa vida se a gente não controlar os nossos pensamentos, se a gente começar a ter pensamentos de tristeza, de derrota, eu não sirvo para nada, eu não sei para que eu existo, eu quero terminar com a minha vida, esse tipo de pensamento não ajuda em nada, e às vezes até piora. Eu, assim como vocês, gostaria muito que alguns problemas da minha vida se resolvessem assim, ó. Ai, meu Deus, amanhã tomara que venha uma solução. Mas às vezes não é assim. Cabe a nós termos tranquilidade, paciência, esperança de aguardar os momentos. Porque na nossa vida a gente às vezes olha só o incêndio. A gente vê o problema de uma forma com um foco muito estreito. Muitas vezes a gente tem que parar e pensar, falar, por que isso está acontecendo comigo? O que está me levando a ter essa vida? Por que as coisas estão assim? Por que eu estou me deixando levar pela bebida, pela preguiça, pela fofoca, pela maledicência? Na hora que a gente começa a se perguntar, a gente vai ampliando um pouco a nossa visão. E aí a gente vai começando a ter uma visão mais sistêmica, mais estruturada da nossa vida. A gente vai começar a perceber, poxa, cara, eu estava aqui colocando a culpa tudo nessa pessoa, nessa situação, ou em mim mesmo, e agora eu estou vendo que a coisa não é mais assim. Eu tenho minha parcela de culpa, mas isso não quer dizer que eu não possa ir para frente. Muitos de nós, quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente comete um equívoco, a gente cria um sentimento de autossabotagem, que é o que a gente não permite a gente ir mais adiante mais. A gente acha que já porque deu errado, é porque Deus queria assim, e a minha vida é para ser essa. E a gente fica se auto-sabotando, achando que não merece ser feliz, que não merece ter uma nova oportunidade, que não merece ir adiante, que não merece crescer, que não merece ser feliz. Isso é um grande equívoco nosso. Se a gente perdeu, seja uma pessoa querida, se a gente perdeu bens financeiros, se a gente... que seja, a gente acha que perdeu a dignidade. Isso é um grande equívoco quando a gente transforma isso num peso na nossa vida, achando que a nossa vida não vai melhorar mais. A maior prova disso é, por exemplo, casais que às vezes se separam. A mulher, o homem acha, eu nunca mais vou ser feliz, eu nunca mais vou encontrar meu amor. Às vezes dá 1, 2 anos, encontra outra pessoa. Mas naquele momento achava que a vida tinha acabado. Não é verdade?
As coisas, quando a gente começa a dar tempo, a gente começa a experimentar a sensação de ter paciência, né? O sentimento da paciência, da esperança, a gente vai seguindo a nossa vida. Aí uma hora a gente chega lá na frente e fala, você vê, passou tudo aquilo e agora, né? Só que depende de nós. Não adianta a gente achar que tudo que acontece, né? A gente veio, a gente reencarnou aqui para sermos melhores, para sermos felizes. Esse papo de que assim, a gente vem aqui para sofrer, isso é uma loucura. Ninguém reencarna para sofrer. Se fosse para a gente ficar sofrendo, a gente ficava no umbral lá. A gente ficava ou no inferno, sei lá. Fica lá. Se é para a gente sofrer, fica num lugar ruim. Se é o que a gente merece, fiquemos lá. Mas só que não é isso que acontece. Cada um que está aqui teve essa oportunidade bendita de estar de novo num corpo, de estar de novo reencarnado. E essa é a nossa chance de aproveitar, de ter a oportunidade de mais uma vez tentar ser feliz. Só que assim, o problema nosso é que a gente conjuga a felicidade com uma série de coisas materiais. A pessoas, eu só sou feliz se eu tiver essa pessoa, se eu só tiver essa amiga, esse amigo, ou essa pessoa, ou esse marido, ou essa mulher, ou essa casa. E não é assim. Quando Kardec redigiu ali no Evangelho, onde fora da caridade não há salvação, foi justamente para nos impulsionar a esse movimento de amor, que é a caridade. Só que a gente não pode pensar que a caridade é algo simplesmente material. A gente acha que às vezes caridade é chegar lá, ver alguém pedindo uma cesta básica no supermercado, eu vou lá e compro. Lógico, isso é bom, é legal. Mas melhor ainda se a gente conversasse com essa pessoa. Se a gente olhasse para ela assim, a senhora está precisando, mas o que acontece? Não é investigar para saber se eu estou dando algo sem ser enganado. Não, é interesse. A caridade está nisso. Nesse fato da gente se interessar pelo outro. Da gente começar a sentir do necessitado as suas necessidades como se fosse nossa. Então, quando alguém vem nos pedir comida, se a gente parar para pensar, poxa, e se eu tivesse no lugar dessa pessoa? E se eu tivesse passando fome? O que eu faria? Como eu agiria? Será que eu agiria igual a ela? Pediria com respeito, com humildade, com simplicidade? Será que eu roubaria? Será que eu ficaria praguejando a vida, a Deus, as pessoas? Então é nessa hora que a caridade é o maior instrumento desobsessivo para a gente. Nós espíritas e outros cristãos e quem quer seguir a trilha do bem. Porque a partir do momento que eu começo a não pensar tanto em mim e penso nos outros, os meus problemas, eu vou começando a não dar tanto valor também. Porque eu vou vendo que tem pessoas que têm problemas muito piores e mais sérios que os meus. Há mães que ficam reclamando que o filho é serelepe, não para menino. Mas tem mães que têm o filho lá em estado vegetativo, que não anda, não fala. Mas é muito mais feliz do que aquela mãe que tem os filhos correndo, brincando, aprontando. Então, quando a gente começa a ter pensamentos de caridade, construir esse sentimento dentro da gente, a gente começa a pegar aquele mecanismo de comparação que a gente usa negativamente e transforma em inveja. A gente começa a comparar e ver que a nossa vida é muito boa em relação a muitos outros.
Pessoal, se a gente parar para pensar, muitos de nós aqui que estamos, participamos aí de, sei lá, de 5, 10% da população, até menos se bobear. Tem outros 90, 80, 70 que não tem a vida que a gente tem. Que não tem trabalho, que não tem o que comer, a casa não tem piso, não tem luz, não tem esgoto. Só que a gente às vezes não pensa nisso, a gente não para pensar que tem vidas com turbulências, com dificuldades muito maiores do que as nossas. A partir do momento que a gente começa a pensar assim e mover a nossa vida nessa direção de caridade, o problema é que a caridade, essa palavra ficou muito assim, santificada. Ai, é uma pessoa caridosa. Todos nós aqui podemos ser caridosos. Às vezes ouvindo alguém da nossa família, quando eu falei o necessitado, sentir as necessidades da pessoa, eu não estou falando da pessoa só que está jogada na rua. Às vezes é o teu pai, é a tua mãe, é a tua esposa, o teu esposo, teu filho. Cada um tem as suas necessidades, podem ser equivocadas, podem ser inferiores, podem ser tristes. Eu quero atenção. Então, vamos dar. Às vezes a gente faz questão, né? Ah, essa pessoa quer atenção, eu não vou dar. Eu não vou dar. Porque ela quer, então eu não dou. Agora quando ela não quiser mais, daí eu dou. Isso não é ser caridoso. A caridade está em a gente fazer as coisas sabedores e tendo entendimento do que a gente está fazendo. Sem ser bobo, sem ser enganado. Mas eu faço porque a pessoa é aquela necessidade dela. Lógico, é diferente. A pessoa, eu preciso beber mais. Não, então toma mais um pouquinho aí. Né? Não, aí eu estou prejudicando. A caridade ela é benéfica. Ela faz bem. Ela dá autoestima, ela dá dignidade para a pessoa. Tudo o que eu fizer ao contrário não é caridade. Então, se eu ajudo a pessoa a comprar droga, a beber mais, a comer mais, não, come mais um pouquinho, a pessoa já é desse tamanho, não, come, ele precisa, ele gosta, pega esse bacon frito aqui, né? Isso não é ser legal, isso não é ser caridoso, é a gente pensar bem, em assistir, principalmente as pessoas da nossa família, principalmente a sogra. Brincadeira. Mandar um beijo para minha sogra, se ela estiver me vendo. Mas são pessoas, às vezes, que a gente não considera da família, cunhado, sogra, sogro. Mas se está junto é porque a gente tem algum motivo. E muitas vezes a gente faz questão do distanciamento, da separação. E quando, na verdade, se a gente pega e começa a exercitar essa caridade, a gente vai tendo uma vida melhor, pessoal. Esse bem, isso que a gente precisa acreditar, esse bem da caridade, não é para a pessoa que está recebendo, não é para a tua sogra, o teu sogro, é para você. Você que está fazendo isso para você mesmo. E isso é uma grande proteção. E é assim que Jesus entendia. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Aí a resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Ele divide a caridade em 3 pilares. E quando fala benevolência para com todos, é com todos. Não é só quem a gente conhece, não é só aquele que a gente é amigo.
Quando fala todos, inclui todos. Amigos, inimigos, conhecidos, desconhecidos, quem nos quer bem, quem nos quer mal. Muitas vezes os nossos inimigos, sejam espirituais, sejam os encarnados, às vezes a gente realmente vai ter dificuldade de se relacionar. Talvez não vão conseguir sentir o nosso amor, a nossa caridade, não vão ouvir as nossas palavras, mas uma coisa eles não têm defesa, são as nossas preces. A gente orar pelos nossos inimigos, sejam encarnados ou desencarnados, isso é um poderoso auxílio. A uma hora a coisa melhorar, abaixar um pouco a poeira, enquanto a gente não tiver essas ações, porque isso também é uma demonstração de caridade. Quando eu oro por aquele que me quer mal, que não me compreende, não é uma ação simplesmente, eu vou ser bonzinho, eu não quero ir para o umbral, eu não quero ir para o inferno, ou eu quero mostrar que, eu sou, uma alma. Não. Isso tem que ser feito com sinceridade. Não adianta a gente fazer caridade por medo, por convenção espírita. Porque sem a caridade não tem salvação. Não, a gente tem que compreender, a gente tem que entender isso. E começa nos nossos lares, na nossa casa. A gente tendo calma, paciência, construindo as nossas relações de maneira sadia, promovendo o bem, o bem-estar. São essas ações no nosso dia a dia que a gente tem que ter. E principalmente, lógico, com aqueles desentendimentos. Porque é ali que está onde a gente tem que trabalhar, é a nossa prova. Então, não pensemos assim que estamos livres das obsessões, desses assédios. A gente tem que ter uma atenção, porque muitas vezes vai acontecer que nem o Cláudio ali, do livro Sexo e Destino, começa com sugestões, quando a gente vê, já tem até uma simbiose. A gente já não vive mais sem aqueles vícios, nem aquele obsessor. E para desligar tudo isso, porque tudo na vida tem um começo. Tudo tem um começo. E para a gente não ficar suscetível às obsessões, a prece é um auxílio, mas buscar vencer as nossas más tendências ainda é a melhor saída. E eu não vejo como a gente começar a vencer a nós mesmos se a gente não começar a pensar nos outros. Além da gente se amar, a gente se querer bem, eu acho que quando a gente se quiser bem, a gente tiver esse amor por nós mesmos, a gente não vai depender do amor dos outros. Porque esse amor que eu tenho por mim já vai me bastar. E eu vou agir sempre de forma a ajudar os outros sem esperar nenhum reconhecimento, nenhum elogio. Eu vou fazer porque eu sei que aquilo me faz bem. Mas, como eu disse, tudo tem um começo, seja para o mal, seja para o bem. Esse exercício de caridade para conosco e para os outros, uma hora tem que começar. E na hora que a gente vê os benefícios que isso atrai para o nosso ser, para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso trabalho, aí a gente vai falar, meu Deus, por que eu demorei tanto para fazer isso? Então não percamos tempo. Não fiquemos muito ensimesmados, pensando, a minha vida, o meu trabalho, os meus problemas. Problema todo mundo tem, uns mais, outros menos. E se a gente começa a criar essa cadeia de ajuda entre nós, começar a distribuir mais abraços, mais sorrisos, mais compreensões, mais entendimentos, não vai ter mais espaço para obsessores. E me desculpem eles, se eles estiverem aqui hoje, e que depois não me sigam, tá? Fiquem cada um com o seu, tá? Mas, uma hora não vai ter mais espaço.
E na hora que não tiver mais espaço para esse mundo, para essas coisas, esses espíritos que querem o mal alheio vão ter que ir para outros mundos. E lá vão ajudar seres inferiores nessa cadeia universal construída pelo nosso Pai, por Deus, para a gente ajudar de outra forma. Então, são coisas que a gente tem que pensar, não com medo, mas com discernimento. Quem quer aqui para a sua vida, de repente, ser desviado do seu caminho, sair do seu mundo, ir para outros mundos? Agora a gente não pensa, porque não pensamos como seres imortais. Mas existe essa lógica, essa lei que faz com que, se esse mundo vai melhorando, aqueles que não prestam para esse mundo, que não auxiliam, que não ajudam e não colaboram em nada, vão ser designados para mundos inferiores para ajudarem lá. Porque eles, mesmo sendo inferiores aqui, eles vão ser superiores lá. E será que isso é bom? Eu creio que não. Até porque muitos de nós aqui já devem ter vindo de outros mundos e devem estar muito infelizes aqui, não entendendo por que eu estou aqui, o que eu faço aqui. Mas é assim que é. A gente não deu certo lá, não se ajustou lá, não se equilibrou lá, a gente tem que vir para outros para a gente se acertar. E será que vale a pena? Eu creio que não. Eu acho que o que vale a pena é essa construção, esse esforço. O que a gente não pode é ter essa ilusão de achar que eu tenho que melhorar para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem. Não. A gente tem que ter essa determinação. Porque quando a gente tem uma razão para viver, para batalhar, para lutar, a vida fica mais tranquila. Fica mais equilibrada, porque eu sei o que eu quero para mim. Agora, se a gente não sabe o que quer para a nossa vida, a gente tem que buscar. Porque enquanto a gente não saber a direção que a gente tem que tomar, a gente vai ficar suscetível aos nossos pensamentos negativos, aos nossos sentimentos negativos, aos nossos vícios, às nossas invejas, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E, principalmente, às obsessões. Então, orando e pensando com aquele sentimento de caridade no outro, sabe? Às vezes a gente até renunciando ao nosso orgulho, ao nosso tempo e destinando a ouvir, a entender aquele próximo, mais próximo nosso, na nossa família, é lá que começam essas coisas, entendendo, aproveitem. Pega o telefone hoje, liga para alguém que você brigou, que você não fala há mais tempo, vai na casa dessa pessoa, conversa, desfaz, não deixa crescer. Faz esse momento de transformação na tua vida. Se permita isso. E aí eu tenho certeza, isso aí vai fazer um bem tremendo para vocês. Eu digo isso porque eu já fiz isso na minha vida, quando você vai lá e você pede desculpa, aquilo, você tira aquele peso energético de você. Eu já fiquei anos afastado de um amigo meu, um dia eu resolvi ligar para ele, falei, pô, depois daquele dia a gente brigou, não se falou mais, mas desculpa e tal. Ele ficou surpreso, mas eu fiquei super bem. Ele não deve ter entendido nada. Esse Roberto é um louco mesmo, né? Me liga 10 anos depois, né? Mas eu liguei, aquele dia me fez super bem. Eu tirei, porque era um pensamento que eu vinha, assim, era um amigo meu, eu briguei com ele, a gente não se falou nunca mais. Aí um dia eu busquei na internet, procurando o sobrenome do pai dele, o nome do pai dele era diferente, era Jovelino, eu sabia, fui buscando, achei, ele estava morando na Bahia, já tinha filho. Então eu liguei para ele, falei, olha cara, pô, faz tempo e tal, aconteceu aquelas coisas, né? Aí depois que eu falei aquilo, falamos um monte de coisa boa, depois não nos falamos mais, mas eu me senti bem com aquilo, espero que ele também tenha se sentido. Então a gente precisa lutar. A gente precisa brigar pela nossa felicidade. Ela não vai cair do céu, ela não vai vir numa prece simples.
A prece vai ajudar a dar uns bloqueios, a criar umas barreiras. Muitas vezes, quando vocês estiverem a ponto de pirar, de falar, ai, eu estou triste, para onde tiver. Se tiver um evangelho na mão, abre, leia, faça uma oração, gaste 5 minutos. Não é gaste, invista 5 minutos. Eu garanto isso para vocês. Ajuda pra caramba. Na hora que a gente está com os pensamentos muito assim, esquisitos, que a gente fala, pô, não estou feliz, não estou bem, para e faz uma oração. Lê o evangelho, abre ele a esmo. Vai aparecer alguma coisa para você, você vai se emocionar, você vai chorar, você vai orar e você vai se sentir bem e vai continuar o teu dia, a tua vida da melhor forma. Mas aí a gente tem que fazer e botar em prática. Às vezes a oração é só uma trégua para as auto-obsessões ou até para as obsessões. Mas depois vem a nossa parte, que é agir, é fazer conforme a gente tem aprendido. Não existe outro modo. Pessoal, uma boa semana para vocês, tudo de bom, obrigado. Como tu é chato, né, Beto? É. Fazer a gente pensar. É mesmo? Né? É assim que a gente... Eu é que penso com o que eu falo. Uma palestra muito boa, obrigada. Olha, dá vontade de ir para casa e pensar, né, algumas atitudes. Aí essa palestra, quando é assim, vale a pena, porque você pensa, né? E eu estava lendo nesses dias um outro doc que dizia assim, ó, estudar não é gasto, é investimento. Isso em todos os sentidos, achei bem interessante isso. Então, gente, vamos encerrar, né? Então, a gente sempre fala assim, ó, quem bebeu bebida alcoólica não vai, por favor, não tomar pasta chavicinha na cadeira. Por que a gente fala isso? Porque nós temos uma sala de fluidoterapia só. Se a gente tivesse 2 salas, uma de passe, a outra de tratamento, a gente não pediria isso. Todo mundo podia tomar um passe e pronto. Mas como a nossa casa é pequena, nós temos uma sala só de fluidoterapia e que amanhã é o tratamento de fluidoterapia, então se entrar, vamos supor que entra 10 pessoas que tomam álcool, o álcool sabe que fica no organismo, exala pelos poros, e aquilo é tudo energia que vai, de certa forma, prejudicar a sala do passe, que já está preparada com fluidos leves, sutis, para amanhã. Né? Então, é por isso que a gente pede. Ninguém vai no médico tomando uma dose, né? Ninguém vai fazer exames também bebe, né? Com álcool. Né? Tem que ficar 12 horas em jejum, tudo isso, para ter um resultado bom, né? Resultado bom. Então é isso, tá bom? Então vamos encerrar. Não esqueça de entrar lá no Fórum Blue, tá? O pessoal de casa aí, ó, fica atento. Senhor, querido Pai, hoje aqui nesse domingo, ao som dessa música, possam as boas energias, as boas emanações da Tua criação alcançar a todos nós aqui, encarnados e desencarnados, promovendo a conciliação, o resgate, mas também o progresso e a transformação íntima de cada um de nós. Rogamos a Ti, Pai, forças para persistirmos no bem, não desistirmos de enfrentarmos as nossas imperfeições, e que possa, Pai, a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão moverem a nossa vida em direção a Ti. Obrigado por esse dia, e é em Teu nome, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade boa e amiga aqui presente, damos por findada a palestra de hoje. Que assim seja.